As chaves da casa pareciam gelo na minha palma enquanto eu estava no escritório do advogado, observando o rosto do meu marido perder toda a cor durante a chamada de vídeo no tablet do advogado. O que você quer dizer com vendida? A voz de Julian falhou. Essa é a nossa casa, Emma. Você não pode simplesmente... Na verdade, a advogada interrompeu, ajeitando os óculos. A senhora Emma Hartley tinha plenos direitos legais. A propriedade estava exclusivamente em seu nome, adquirida com sua herança antes do casamento. Ela não precisava do consentimento do cônjuge. Eu vi o mundo de Julian desmoronar através daquela tela e não senti nada. Ah, é mentira. Eu senti tudo. Cada noite sem dormir, cada suspeita ignorada. Cada vez que passei pelo nosso quarto de hóspedes, o quarto dela, e ouvi risadas que não fui convidado a compartilhar. Cada jantar que preparei enquanto ela estava sentada à minha mesa. Cada sorriso que forcei enquanto meu casamento apodrecia por dentro. Emma, por favor. Seus olhos estavam arregalados, desesperados. Para onde eu devo ir? Minhas coisas, os documentos da empresa, tudo está. Você tem 24 horas, eu disse, com a voz mais firme do que nunca. Os novos donos tomam posse na segunda-feira. Sugiro que você comece a fazer as malas. E Melissa, ele sussurrou. Onde ela vai ficar? Aquele maldito nome. Inclinei-me para a frente, deixando-o ver meu rosto claramente pela primeira vez naquela ligação. Deixando-o ver o que meses de decepção haviam moldado na mulher que o amou por 8 anos. Não me importa para onde sua patroa vai, Julian. Talvez pergunte à sua mãe. Afinal, foi ideia dela trazer Melissa para cá, não foi? A tela escureceu. Minha mão havia encerrado a ligação. A advogada pigarreou suavemente. Senhora Hartley, há mais uma coisa que a senhora precisa saber sobre a investigação imobiliária que conduzimos. Olhei para cima. Descobrimos algo sobre a casa. Sobre o que eles estavam planejando. Meu sangue congelou. O que você quer dizer? Ela deslizou uma pasta sobre a mesa. Sua expressão era algo entre pena e raiva. Você vai querer sentar para isso. Antes de continuarmos, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está nos acompanhando. E se esta é sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Seu apoio nos ajuda a dar vida a ainda mais histórias épicas de vingança. Divirta-se ouvindo. Preciso te levar de volta. De volta a quando eu ainda sorria sem querer. De volta a quando a pior coisa do meu dia era decidir o que fazer para o jantar. De volta ao momento em que a armadilha foi armada, e eu caí nela com uma garrafa de vinho e um pedido de desculpas nos lábios. Era uma quinta-feira. Lembro-me porque quintas-feiras eram meus longos dias no hospital. Sou enfermeira de pronto-socorro e às quintas-feiras, ficávamos na clínica comunitária até às 20 horas. Eu chegava em casa exausta, com os pés doloridos e o uniforme manchado de café que alguém havia derramado na sala de descanso. A casa estava diferente. Senti isso no momento em que abri a porta. Nossa casa era uma linda casa vitoriana de 3 andares que herdei da minha avó. Ela a deixou especificamente para mim, não para meus pais, nem para minha irmã, apenas para mim. Para Emma, dizia o testamento, que sempre amou mais esta casa. Eu me dediquei de corpo e alma à restauração. A sanca, o piso de madeira original, o jardim que minha avó havia plantado 50 anos atrás. Naquela noite, as luzes estavam acesas na suíte de hóspedes do 3º andar. Nunca usamos aquele andar. Julian apareceu no topo da escadaria principal, com um sorriso radiante e fixo demais. Meu marido era bonito, daquele jeito clássico. Cabelos escuros grisalhos nas têmporas, queixo forte. O tipo de rosto que parecia confiável. Eu me apaixonei por aquele rosto em um evento beneficente de hospital. Ele estava lá representando sua empresa de consultoria em tecnologia. Conversamos por horas sobre tudo e nada. 8 anos de casamento, sem filhos ainda. Estávamos esperando, até que o negócio dele se estabilizasse, até que eu me tornasse enfermeira sênior. Sempre esperando. Oi, querida. Ele desceu as escadas rápido demais. Beijou minha bochecha rápido demais. Como foi o trabalho? Longo. Larguei minha bolsa, olhando para além dele. Jules, por que as luzes estão acesas lá em cima? A expressão dele assumiu uma expressão complicada. Ah, certo. Na verdade, precisamos conversar sobre uma coisa. Meu estômago se contraiu. Aquelas palavras, aquelas malditas palavras que nunca precedem nada de bom. Estou ouvindo. Vamos sentar. Ele me guiou em direção à sala de estar, com a mão no meu cotovelo como se eu fosse frágil, como se pudesse quebrar. Talvez eu devesse ter feito isso. Sentamos no sofá que minha avó havia reformado em 1975. Eu ainda não o tinha trocado. Julian sempre odiou aquele sofá.
Então, você se lembra da Melissa do meu escritório? Sim, vagamente. Uma jovem de 20 e poucos anos que tinha começado como consultora júnior há cerca de um ano. Eu a conheci na festa de fim de ano da empresa, loira, bonita, ria alto demais das piadas do Julian. Eu não tinha pensado em nada. Eu estava segura no meu casamento. Estúpida. Tão estúpida. Ela está passando por um momento muito difícil, continuou Julian, sem me olhar nos olhos. O prédio dela está sendo dedetizado contra cupins. O lugar inteiro está condenado a pelo menos 3 meses. Ela não tem família na cidade e os preços dos hotéis estão absurdos agora com a temporada de convenções. Ah, Julian, seria só temporário. O terceiro andar está vazio. Ela não nos atrapalharia em nada. Ela é tão quieta, Emma. Você mal perceberia que ela estava lá, e ela pagaria aluguel, é claro. Isso ajudaria com os custos da reforma do porão que você queria terminar. Olhei fixamente para meu marido. Olhei realmente para ele, para a súplica em seus olhos, o desespero em seus ombros. Você quer transferir uma mulher do seu escritório para nossa casa. Quero ajudar uma colega necessitada. Emma, vamos lá. Você é enfermeira. Você ajuda as pessoas todos os dias. É a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Não era nada parecido. Cada instinto que eu tinha gritava para eu dizer não, para ser firme, para proteger meu espaço, meu casamento, meu lar. Eu estava cansada. Muito cansada. E Julia me olhava como se eu fosse a irracional. Como se a decência humana básica significasse abrir nossa casa para uma mulher que eu não conhecia. Quanto tempo? A esperança brilhou em seu rosto. 3 meses no máximo. Eu prometo. Quero conhecê-la primeiro. De verdade. Ela está lá em cima. A sala se inclinou. Ela é o quê? Eu disse a ela que poderia guardar algumas coisas essenciais aqui esta noite enquanto conversávamos sobre o assunto. Emma, o prédio dela foi evacuado esta manhã. Ela está sentada em uma cafeteria há 9 horas. Eu não podia simplesmente, você a mudou antes de me pedir. Minha voz soou distante aos meus ouvidos. Eu não a mudei para cá. Deixei que ela guardasse algumas caixas. Só isso. Eu sabia que era mentira. Eu sentia nos meus ossos, no meu estômago revirando, no jeito como ele não olhava diretamente para mim. Mas eu não gritei. Eu não gritei. Eu não o expulsei. Em vez disso, eu disse, quero conhecê-la agora. Melissa desceu as escadas como se fosse dona delas. Foi a primeira coisa que notei. Nenhuma hesitação, nenhum constrangimento, nenhum pedido de desculpas em sua linguagem corporal. Ela usava calças de yoga e um suéter grande, roupas confortáveis, roupas de mudança. Emma, seu sorriso era largo, branco, perfeito. Meu Deus, muito obrigada por isso. O Julian disse que você é enfermeira? Que incrível! Minha mãe era enfermeira. Vocês são basicamente anjos. Ela me abraçou. Um estranho entrou na minha casa e me abraçou como se fôssemos velhos amigos. E eu fiquei ali, com os braços ao lado do corpo, respirando o perfume dela. Caro, da mesma marca que eu tinha sugerido ao Julian que queria para o nosso aniversário. Em vez disso, ele me deu um vale-presente para um restaurante. É temporário, eu disse, dando um passo para trás. 3 meses. Com certeza. Vou ficar quietinha. Prometo. E posso ajudar em casa. Adoro cozinhar. Você cozinha? Podemos trocar. Ah, e eu sou muito limpa. Quase toque, na verdade. Aquela risada de novo. Alta demais. Familiar demais com a acústica da minha sala de estar. Julia nos observava com uma expressão aliviada, como se estivéssemos criando um vínculo, como se tudo fosse dar certo. O terceiro andar tem banheiro próprio, eu disse, com a voz inexpressiva. Por favor, guarde suas coisas naquele espaço. Claro, claro. Eu respeito totalmente sua privacidade. Naquela noite deitei-me na cama ao lado de Julian, olhando para o teto, ouvindo passos acima de nós. Na casa da minha avó, nos cômodos onde eu brincava quando criança, onde eu imaginava que meus próprios filhos brincariam um dia. Obrigado, Julian sussurrou no escuro. Por ser tão compreensivo. Não respondi. Eu deveria ter incendiado a casa naquela noite. Teria sido mais limpo. Dizem que um sapo fica sentado na água enquanto ela ferve lentamente, sem perceber que está sendo cozido vivo até que seja tarde demais. Foi assim que aconteceu no mês seguinte. Pequenas mudanças, pequenas invasões, cada uma quase imperceptível, cada uma justificada, cada uma me empurrando para mais longe da minha própria casa. Na primeira semana, as caixas da Melissa se multiplicaram. Apareceram no corredor, só temporariamente enquanto organizo o andar de cima. Na garagem, perto das roupas de inverno. Vão mofar no armário. Na sala de jantar. Livros. Sou uma verdadeira rata de biblioteca. Desculpe. Segunda semana.
A comida dela encheu metade da geladeira. O shampoo dela apareceu no nosso banheiro do segundo andar. A pressão da água está melhor aqui embaixo. Espero que esteja tudo bem. Nosso banheiro, o anexo ao nosso quarto. Na terceira semana, ela começou a preparar o jantar. Eu chegava em casa depois de turnos de 12 horas e a encontrava com Julian rindo na minha cozinha, bebendo meu vinho, servindo macarrão como se estivessem brincando de casinha. Emma chegou na hora certa. Fiz carbonara. Espero que esteja com fome. Não fiquei. Comecei a comer no hospital. Na quarta semana, eu os peguei assistindo a um filme na sala, no sofá da minha avó. O braço dele não estava em volta dela. Não exatamente, mas quase perto o suficiente para que eles se afastassem quando eu apareci. Nós estávamos apenas. Tem um documentário sobre startups de tecnologia. Vou dormir, eu disse. Eram 19h. Comecei a passar mais tempo no quarto, meu refúgio, o único lugar que ela ainda não havia invadido. Eu deveria ter dito alguma coisa. Agora sei disso. Mas aqui está o que ninguém lhe conta sobre esse tipo de traição. Ela é feita para fazer você se sentir louco. Toda vez que eu tentava articular o que estava errado, parecia loucura até para mim. Ela está cozinhando o jantar. Que monstro! Ela está assistindo TV com seu marido na sala. Como ela ousa? Ela está existindo no espaço que você deu permissão para ela ocupar. Você está sendo irracional. Julian certamente pensava assim. O que você quer que eu faça, Emma? Ignorá-la? Ela mora aqui agora temporariamente. Devo ser rude? Ela não precisa participar de todas as noites. Você nunca está aqui à noite. Você faz turnos extras. Você vai à academia. Você evita voltar para casa. Eu tenho que ficar sentado sozinho. Ela não é sua esposa. Eu sou. Então haja como tal. Aquela me atingiu como um golpe físico. Estávamos no nosso quarto. Vozes abafadas, raivosas. O tipo de briga que você faz quando não quer que a outra mulher ouça. A outra mulher? Quando foi que comecei a pensar nela daquele jeito? O que isso quer dizer? Julian passou as mãos pelos cabelos. Um gesto que eu costumava achar cativante. Você está diferente ultimamente. Distante. Fria. Tento falar com você, e você se fecha. Melissa está simplesmente não. Minha voz falhou. Não me compare a ela. Não estou. Só estou dizendo que é fácil conviver com ela. Não há tensão, nem julgamento. Ela está passando por um momento difícil e ainda consegue sorrir, se esforçar. Saia. Saia desta sala. Ele foi embora. Ouvi seus passos na escada subindo, não descendo, para o terceiro andar. Não dormi naquela noite. Escutei os sons acima de mim. Vozes, sua risada, depois silêncio, depois rangidos. O assoalho do quarto do terceiro andar rangia em um padrão específico. Eu sabia porque tinha dormido lá durante uma onda de calor no verão anterior, quando o ar-condicionado do segundo andar quebrou, rangendo continuamente, ritmicamente. Coloquei um travesseiro sobre a cabeça e chorei nas colchas da minha avó até o sol nascer. Tornei-me detetive em minha própria casa. Aconteceu gradualmente depois de uma só vez. Comecei a notar coisas, pequenas coisas que se somavam para formar uma verdade cruel. O celular do Julian agora estava sempre virado para baixo. Sempre com ele, até no chuveiro. Recibos de jantares em noites em que trabalhei até tarde. Restaurantes caros para dois. Seu perfume, uma marca nova quando eu ainda não tinha comprado para ele. A Melissa sugeriu, disse ele quando perguntei, casualmente, como se fosse normal que outra mulher escolhesse o perfume dele. Comecei a voltar para casa em horários aleatórios. Trocando de turno, ligando para dizer que estava doente. Fazendo testes. Terça-feira à tarde, 14 horas. Encontrei-os na cozinha preparando o almoço. A mão dela no braço dele enquanto ria de algo no celular dele. Eles se separaram quando entrei, mas não rapidamente, preguiçosamente, confortavelmente. Ei, querida, você chegou cedo em casa. Por quê? Grãos? Menti. Observando-os, observando a evitar meus olhos. Quinta-feira de manhã, 6 horas da manhã, voltei depois de sair para o trabalho. Encontrei-os tomando café na varanda dos fundos. Na minha varanda, no jardim que minha avó plantou. Eles estavam sentados bem próximos, ombros se tocando, observando o nascer do sol. Saí antes que me vissem. Sentei no meu carro a 3 quarteirões de distância e vomitei em um saco de posto de gasolina. Sexta-feira à noite, cheguei em casa à meia-noite. A casa estava escura, exceto por uma luz na janela do terceiro andar. 2 sombras visíveis através da cortina. Fiquei no jardim por 1 hora, observando aquelas sombras se moverem juntas. Separadas, juntas novamente. Eu sabia. Claro que sabia.
Mas saber e ter provas são coisas diferentes. Fiz algo de que não me orgulho. Instalei uma câmera na sala de estar, escondida no relógio decorativo em cima da lareira. Uma daquelas câmeras de babá eletrônica que você compra online. As imagens apareceram no meu celular em tempo real. Assisti durante meus intervalos no trabalho. Vi em casa quando não estava lá. No primeiro dia, nada de condenável, apenas eles sentados muito perto, conversando de forma muito íntima. Segundo dia, a cabeça dela no ombro dele enquanto assistiam TV. Terceiro dia, um beijo. Rápido, suave, como se já tivessem feito isso 1000 vezes antes. No quarto dia, não consegui assistir. Eu sabia o que estava por vir, mas me forcei. Sentei-me na sala de descanso do hospital e vi meu marido transando com outra mulher no sofá da minha avó. Ele estava por cima, com a cabeça jogada para trás, as mãos na cintura dela, nos quadris dela. Lugares que antes eram só meus. Observei até acabar. Observei-o beijá-la carinhosamente depois. Observei-os rir de alguma coisa. Observei-a andar nua pela minha casa para pegar água na cozinha. Assisti ao fim do meu casamento em tempo real, transmitido ao vivo para o meu iPhone. Eu não chorei. Não naquele momento. Eu já não conseguia mais chorar. Salvei o vídeo. Fiz backup de 3 maneiras diferentes. Depois voltei ao trabalho, suturei a testa de uma criança, sorri e disse: "Você está sendo tão corajosa." E ninguém sabia que eu estava morto por dentro. Naquela noite, cheguei em casa e agi normalmente. Beijei a bochecha de Julian. Sorri para Melissa enquanto ela arrumava a mesa. Ela tinha cozinhado de novo, é claro. "Cheira bem", eu disse. "Não é nada especial, apenas frango picata." Jantamos juntos nós 3. Conversei, e nos momentos apropriados, elogiei a comida. "Que legal", disse Julian, estendendo a mão para apertar a minha. "Senti falta disso." "De nós." Ele disse nós, enquanto sua amante estava sentada a 1 metro de distância, provavelmente ainda molhada por causa dele. Eu também menti. Depois do jantar, pedi licença, subi para o quarto e abri meu laptop. Não procurei advogados de divórcio. Procurei algo completamente diferente. Minha avó costumava me contar histórias sobre esta casa. Como ela a comprou em 1960 por quase nada, porque os antigos donos tiveram que vendê-la rapidamente. Como ela encontrou coisas estranhas durante a reforma. Cartas antigas, fotografias, um diário escondido nas paredes. "A propriedade tem poder, Emma", ela disse, "especialmente quando é realmente sua. Nunca se esqueça disso." Achei que fosse só nostalgia. Conversa de velha. Eu estava enganada. Comecei a pesquisar sobre direito imobiliário às 2 da manhã, sem conseguir dormir com o som da respiração do Julian ao meu lado. Ele voltava para a nossa cama com o cheiro dela. Foi então que descobri a verdade. A casa era inteiramente minha, não propriedade conjugal. Eu a havia herdado antes do casamento. O nome de Julian nunca constara na escritura. Ele não tinha nenhum direito legal sobre ela. A casa, o terreno, a estrutura em si, tudo meu. Eu poderia vendê-la. Eu poderia demoli-la. Eu poderia queimá-la até o chão se quisesse. E ele não podia fazer nada a respeito. O conhecimento se instalou em meus ossos como fogo frio. Na manhã seguinte, sábado, Julian anunciou que iria ao escritório no fim de semana. Grande projeto. Você sabe como é. Eu sabia. Eu sabia exatamente como era. Melissa ficou em casa. "Talvez eu faça um pouco de jardinagem", disse ela. "Se não tiver problema. As rosas parecem precisar de flores murchas. As rosas da minha avó, aquelas que plantamos juntas quando eu tinha 7 anos. "Claro", eu disse, "calma. Eu ajudo." Passamos a manhã juntos no jardim, só nós 2. Ela falou o tempo todo sobre sua infância, seus sonhos, seus objetivos de carreira. Ela mencionava Julian constantemente. "Ele é um mentor tão bom, tão paciente. Ele realmente dedica tempo para explicar as coisas, sabe?" "Aposto que sim." "Há quanto tempo você trabalha com ele?" perguntei, podando uma rosa com mais força do que o necessário. "Cerca de 1 ano. Mas nos conectamos de verdade há uns 6 meses. Teve um projeto e tivemos que ficar até tarde muitas vezes, e simplesmente nos demos bem. Sabe quando você conhece alguém e parece que a gente se conhece há séculos? 6 meses. Eles estavam dormindo juntos há 6 meses. Eu fui um idiota por 6 meses. "Eu sei", eu disse. "Foi assim que me senti quando conheci Julian." Ela teve a delicadeza de parecer desconfortável por um segundo. "Ele tem sorte de ter você." "Sim", concordei. "Ele é." Naquela tarde, deixei Melissa no jardim e fui para o 3º andar. Meu coração batia forte contra as costelas. Era isso. O ponto sem volta. O quarto dela era um desastre.
Roupas espalhadas por todo lado, maquiagem espalhada pela cômoda antiga da minha avó, o laptop dela aberto em cima da cama. Eu deveria ter me sentido culpado. Eu deveria ter sentido vergonha. Eu não sentia nada além de um propósito frio. O laptop estava desbloqueado. Descuido. Encontrei as mensagens imediatamente. Era um aplicativo de bate-papo privado que não reconheci. Julian, ela está trabalhando até tarde de novo. Calma, já estou indo. Você tomou o comprimido que eu te dei? Sim. Tem certeza de que é seguro? Ela não vai notar. É só melatonina e um pouco de ervas. Faz com que ela tenha sono pesado. Minha mãe costumava usar nos pacientes dela. Emma vai achar que ela está só cansada do trabalho. Rolei a tela para cima. Dias de mensagens. Semanas. Meses. Melissa, quando você vai contar a ela? Em breve. Preciso acertar o momento certo. Você disse isso no mês passado. É complicado. A casa está no nome dela. Se nos divorciarmos, não recebo nada. Preciso comprovar residência. Comprovar que contribuí para o valor do imóvel. Meu advogado diz que daqui a 6 meses terei um processo de propriedade parcial. 6 meses? Não vou morar no sótão dela por mais 6 meses. Não vai demorar tanto. Confie em mim. Eu tenho um plano. Continuei rolando a página e encontrei mensagens que me embrulharam o estômago. Julian, vou dizer a ela que a reforma do porão foi ideia minha, que eu estou pagando por ela. Ele não disse. Eu paguei com o dinheiro da minha herança. Melissa, e se ela brigar com você por conta da casa? Ela não terá escolha. Assim que estabelecermos que estou melhorando a propriedade, investindo nela, tomando decisões sobre ela, ela se torna um bem conjugal. Não importa o nome de quem está na escritura. E então você e eu poderemos viver aqui juntos como deve ser. Chega de nos esconder. Eu quero o quarto dela. A suíte master. Detesto ficar no 3º andar. Você terá. Eu prometo. Havia mais. Muito mais. Planos para me expulsar aos poucos. Para me deixar tão desconfortável na minha própria casa que eu a deixaria. Para me fazer pensar que eu era louca, paranoica, uma péssima esposa. Estavam me drogando. A melatonina explicava as noites em que eu dormia, apesar de tudo. Acordava grogue e confusa. As noites que eu atribuía à exaustão do trabalho. Eles estavam roubando minha casa, conspirando para tirar a única coisa que minha avó havia me deixado, a única coisa que era verdadeiramente minha. Eles estavam tentando me apagar da minha própria vida. Tirei fotos de tudo, cada mensagem, cada plano, cada palavra vil. Depois, fechei o laptop e desci. Melissa estava na cozinha preparando chá. Meu chá do meu armário. Quer um pouco? Perguntou ela, animada. Não, obrigada. Sorri. Na verdade, vou sair um pouco, resolver umas coisas. Certo. Provavelmente vou começar a preparar o jantar em breve. Talvez aquela receita que o Julian adora. Parece perfeito. Peguei minha bolsa e saí de casa com meu telefone cheio de evidências e meu coração cheio de uma raiva gelada. O escritório de advocacia de Catherine Wells ficava em um arranha-céu no centro da cidade com vista para o rio. Ela havia sido recomendada por uma amiga que havia passado por um divórcio complicado. Quão complicado? Perguntei. O marido dela tentou tomar posse dos negócios da família. Catherine o enterrou. Perfeito. Catherine tinha cerca de 50 anos, olhos aguçados, cabelos grisalhos que ela não se dava ao trabalho de tingir e um aperto de mão que poderia esmagar ossos. Senhora Hartley, conte-me tudo. Eu fiz. Mostrei a ela os vídeos, as mensagens, a escritura do imóvel. Contei a ela sobre as drogas, o gaslighting, o plano para roubar minha herança. Sua expressão ficava mais fria a cada revelação. Quão brutal você quer que isso seja? Ela perguntou quando terminei. O mais brutal possível legalmente. Ela sorriu. Não era um sorriso simpático. Vamos discutir suas opções. Opção 1. Divórcio. Simples, limpo, rápido. Você ficaria com a casa. Era claramente uma propriedade separada. Você sairia do casamento. Eles se entendem. Não é o suficiente, eu disse. Catherine assentiu como se já esperasse aquela resposta. Opção 2. Divórcio sem culpa. Eu tinha provas de adultério. Eu poderia tornar tudo confuso, público e caro para ele. Melhor, mas ainda não o suficiente. Diga-me o que você realmente quer, Emma. Olhei pela janela para a cidade abaixo, para todas as pessoas vivendo suas vidas normais, sem saber que em algum lugar entre elas havia mentirosos, trapaceiros e ladrões. Quero que ele entenda o que está tirando de mim. Quero que ele sinta isso. A casa, disse Catherine. Você quer usar a casa? Sim. Ela se recostou na cadeira pensando. Se você vender a casa, não será obrigada a dar a ele nenhum lucro.
É propriedade separada. Mas se você vendê-la rápido o suficiente antes que ele possa entrar com qualquer ação, antes que ele possa tentar estabelecer essas melhorias como investimento conjugal, ela se foi. Nada para brigar. Nenhuma casa para ele e sua amante brincarem. Posso fazer isso? Legalmente você pode fazer o que quiser com sua propriedade. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Ela abriu algo no computador. Existem maneiras de fazer isso doer de verdade. Maneiras estratégicas. Nas 2 horas seguintes, Catherine Walls me ensinou sobre direito de propriedade, proteção de ativos e vingança. O plano era elegante em sua crueldade. Primeiro, eu documentaria tudo, cada encontro extraconjugal, cada mensagem, cada mentira. Montaria um caso hermético. Segundo, eu colocaria a casa à venda secretamente. Catherine conhecia um corretor discreto. Colocaríamos um preço para vendermos rápido, um pouco abaixo do valor de mercado. Terceiro, eu continuaria agindo normalmente. Não daria nenhum aviso. Deixaria que pensassem que estavam vencendo. Quarto, assim que a casa fosse vendida, eu entregaria os papéis do divórcio a Julian. Ele teria 24 horas para desocupar a casa antes que os novos donos tomassem posse. E as minhas coisas? Perguntei. Os móveis da minha avó, meus pertences. Vamos mudá-los primeiro. Em silêncio, ao longo das próximas semanas. Um depósito com seu nome de solteira. Ele não vai notar se você tomar cuidado. Ele não vai notar, concordei. Ele mal me vê mais. Emma, a voz de Catherine suavizou-se um pouco. Tem certeza disso? É grave. Não tem volta. Pensei na minha avó, nas horas que passamos naquele jardim, naqueles cômodos. Em como ela me confiou seu legado. Em como Julian estava tentando roubá-lo. Em como ele trouxe outra mulher para nossa casa e a transou em todos os cômodos enquanto eu trabalhava para salvar vidas. Nunca tive tanta certeza de nada. Então vamos queimá-lo. O mês seguinte foi o mais difícil da minha vida. Não pelo que eu estava perdendo, mas pelo que eu tinha que fingir. Tive que sorrir para eles, rir no jantar, agir como se não soubesse o que faziam quando saí para o trabalho. Tive que deixar Julia me tocar, me dar um beijo de boa noite, sussurrar que me amava enquanto planejava roubar minha herança. Tive que assistir Melissa reorganizar meus móveis, cortar flores do meu jardim, usar o avental da minha avó enquanto cozinhava. Mas eu consegui. Desempenhei o papel de esposa alheia com perfeição. Enquanto isso, eu desmantelei nossa vida pedaço por pedaço. Na primeira semana, comecei pelo sótão. Julian nunca subiu lá. Empacotei caixas de enfeites de Natal, álbuns de fotos antigos e louças da minha avó. Contratei uma empresa de mudanças para um dia de semana, quando Julian e Melissa estavam no trabalho. Unidade de armazenamento, eu disse a eles. Limpeza de primavera. Os carregadores levaram tudo. A cadeira de balanço da minha avó, o baú cheio de colchas, os quadros que estavam pendurados no nosso quarto. Guardei apenas o essencial. As coisas que eles notariam se desaparecessem. Segunda semana, a garagem. Ferramentas, equipamentos de jardinagem, caixas com meus livros antigos da faculdade de enfermagem, minha bicicleta, os equipamentos de acampamento que usamos na lua de mel. Tudo sumiu. Julia notou a garagem vazia. Nossa, você realmente limpou. Doamos a maior parte. Nunca usamos essas coisas. Boa ideia. Ele beijou minha testa, distraído, já pensando nela. Na terceira semana, comecei a decorar a casa em si. Coisas pequenas, os vasos decorativos, almofadas extras, livros das estantes, porta-retratos do corredor. Nossa casa estava se tornando vazia, um cenário, e eles nem percebiam. A corretora que Catherine recomendou era uma profissional. Ela veio numa terça-feira ao meio-dia, quando eu estava de folga e Julian e Melissa estavam trabalhando. Linda propriedade, disse ela, caminhando pelos cômodos. Sua avó tinha um gosto excelente. Ela fez. Podemos anunciar isso por $890 mil. Nesse mercado, com a localização e a reforma que você fez, teremos ofertas em uma semana. Minha herança, minha história, meu refúgio. $890 mil. Vamos fazê-lo. Ela tirava fotos dos espaços vazios que eu havia criado. Fazia com que parecessem intencionais. Minimalistas, encenados para mostrar a estrutura da casa. Ela dizia. Preciso que isso seja feito rápido, eu disse a ela. E em silêncio. Meu marido não sabe. Ela me olhou por um longo momento e depois assentiu. Entendo. Você? Meu ex tentou tomar meu negócio. Disse que ajudou a construí-lo. Merecia metade. Não importa que ele tenha passado a maior parte do nosso casamento transando com a secretária dele enquanto eu trabalhava 70 horas por semana. O sorriso dela era afiado. Eu me certifiquei de que ele recebesse exatamente o que merecia. Nada.
Nós nos entendíamos perfeitamente. O anúncio foi publicado na quarta-feira. Visita privada sem divulgação pública, apenas contato direto com compradores interessados naquele bairro. Na sexta-feira tínhamos 3 propostas. No domingo, 5. Aceitei uma oferta em dinheiro de um casal que estava se mudando da Califórnia. Eles precisavam fechar negócio rápido. Ofereceram $920 mil para agilizar o processo. 30 dias, disse o corretor. Você consegue segurar a situação por 30 dias? Eu poderia. Eu faria. Mas Julian e Melissa tornavam tudo mais difícil a cada dia. Pararam de ser cuidadosos. Pararam de fingir. Eu os encontrava se beijando no corredor. Ela sentada no colo dele na cozinha uma vez, cheguei em casa cedo e os ouvi no nosso quarto. Na nossa cama. Na cama que dividi com ele por 8 anos. Fiquei do lado de fora da porta, ouvindo-a gemer, ouvindo dizer que a amava. Depois fui para um hotel passar a noite. Liguei para o trabalho dizendo que estava doente e gritei no travesseiro até minha garganta doer. Catherine ligou enquanto eu chorava naquele quarto de hotel anônimo. Emma, você está bem? Não. Você quer parar? Podemos acabar com isso agora. Pedir o divórcio. Expulsá-lo. Acabar com isso. Limpei o rosto e me olhei no espelho do banheiro. Eu parecia um fantasma. Pálida, com os olhos fundos, assombrada. Não, eu disse. Quero terminar isso. Essa é minha garota. Faltam 22 dias. 22 dias até ele perder tudo. Eu poderia sobreviver 22 dias. O encerramento estava marcado para segunda-feira. Eu havia organizado tudo com precisão cirúrgica. Na sexta-feira, 4 dias antes do fechamento, mudei os últimos pertences importantes. Minhas roupas, aquelas com as quais eu realmente me importava. Minhas joias, meu diploma de enfermagem, as cartas que minha avó havia me escrito antes de morrer. Deixei apenas o suficiente para que parecesse normal. O suficiente para Julian não questionar porque o armário parecia mais vazio. No sábado, encontrei-me com Catherine uma última vez. Os papéis do divórcio estão prontos. Vamos entregá-lo na segunda-feira de manhã, pouco antes do fechamento do negócio. Quando ele perceber o que está acontecendo, a casa já terá sido vendida. E se ele tentar impedir? Entrar com uma liminar de emergência. Ele não pode. A casa é sua, livre e desembaraçada. Ele não tem legitimidade legal. Mas mesmo que tentasse, estamos nos aproximando. Ela olhou para o relógio. 63 horas. Nenhum juiz vai ouvir uma moção tão rápido, especialmente em um fim de semana. E as provas de adultério garantirão que ele não receba um centavo no divórcio. Sem pensão alimentícia, sem acordo sobre os bens, nada. Além disso, a reputação dele será destruída. Vou garantir que as pessoas certas assistam a esses vídeos. Brutal, completo, perfeito. Tem mais uma coisa, eu disse. Melissa. Catherine ergueu uma sobrancelha. E ela? Ela me drogou. Tem que haver consequências para isso. Haverá. Tenho um amigo no escritório do promotor. Assim que o divórcio for protocolado, forneceremos provas do uso de drogas. Ela pode enfrentar acusações criminais. Bom, Catherine me observou. Como você se sente? Dormente. Isso é normal. As emoções vêm depois. Agora, você está em modo de sobrevivência. Eles virão? As emoções? Provavelmente. Quando for seguro. Ela se inclinou para a frente. Emma, você está fazendo a coisa certa. Ele tentou roubar você, te manipular, abusar de você na sua própria casa. Ele merece isso. Eu sabia que ela estava certa. Mas uma parte de mim, uma parte pequena e fraca, ainda lamentava, não por Julian como ele era, mas por quem eu pensava que ele era. Pelo casamento que eu acreditava que tínhamos. Uma parte de mim ficaria triste. Mas o resto queria sangue. Domingo à noite, minha última noite em casa. Andei pelos cômodos sozinha. Julian e Melissa tinham saído para jantar. Eles nem escondiam mais. Fiquei na cozinha onde minha avó me ensinou a fazer massa de torta. Na sala de estar onde eu lia livros no colo dela. No jardim onde plantamos rosas juntas. Desculpe, sussurrei em sua memória. Desculpe por estar vendendo, mas não posso deixar que ele fique com ele. Não posso. A casa rangeu ao meu redor, ossos velhos se acomodando. Ou talvez aprovação. Talvez minha avó entendesse. Subi para o quarto que dividia com Julian. Olhei para a nossa foto de casamento no criado mudo. O único item pessoal que me restava. Parecíamos tão felizes. Tão jovens. Tão ingênuos. Tirei a foto do porta-retrato, rasguei ao meio, deixei a metade dele no travesseiro e levei a minha comigo. A manhã de segunda-feira chegou clara e fria. Outubro a todo vapor.
Folhas caindo como gotas de sangue. Acordei antes do Julian, tomei banho e vesti meu terno favorito, aquele que eu usava em entrevistas de emprego e reuniões importantes. Armadura. Você está linda, disse ele, mal tirando os olhos do celular, provavelmente mandando mensagem para ela. Dia agitado no trabalho? Milímetros. Foi isso. A última conversa que tive com meu marido em casa. Beijei sua bochecha, sentindo o gosto do veneno, e fui embora. Não olhei para trás. Catherine me encontrou em seu escritório às 9 horas. O oficial de justiça chegaria em casa às 10 horas, exatamente quando Julian estaria se acomodando em seu escritório em casa para suas videochamadas semanais nas manhãs de segunda-feira. Às 11 horas. Tivemos o encerramento. Pronta? Perguntou Catherine. Sim. Meu telefone tocou às 10h07. Julian, que porra é essa? Papéis do divórcio? Emma, me ligue agora mesmo. Desliguei meu telefone. Às 10h15, o telefone de Catherine tocou. Ela atendeu, ouviu e sorriu. Ele foi notificado. Está pirando. O oficial de justiça disse que ele ficou branco como papel. Bom, às 10h23, o telefone do escritório dela tocou. A secretária atendeu, falou baixinho e olhou para nós. É Julian Hartley. Diz que é uma emergência. Diga a ele que a senhora Hartley não está disponível e que toda a comunicação precisa passar pelo advogado dela. Sou eu. Ouvi a voz de Julian pelo telefone, gritando, desesperado. Catherine atendeu a ligação em seu escritório. Voltou 5 minutos depois. Ele está ameaçando processar. Diz que você não pode vender a casa sem a permissão dele. Eu informei que ele está legalmente errado e que se ele continuar a assediá-la, entraremos com uma ordem de restrição. O que ele disse? Ele desligou. O fechamento aconteceu em uma empresa de títulos no centro da cidade. O casal da Califórnia era adorável, professores aposentados em busca de um projeto. Vamos restaurá-lo lindamente, disse a esposa, trazendo-o de volta à sua glória original. Minha avó gostaria disso. Eles não tinham ideia do motivo da minha venda. Não perguntaram. Não se importaram. É assim que funciona o mercado imobiliário. É só negócio. Assinei papel após papel, rubricando aqui, aqui e aqui. O corretor de títulos empurrou o documento final sobre a mesa. E com esta assinatura, a propriedade é transferida para os compradores. Tem certeza, senhorita Hartley? Pensei em Julian, nos planos dele de roubar isso de mim. Em Melissa na cozinha da minha avó, usando o avental da minha avó, transando com meu marido na cama da minha avó. Eu assinei. Está feito, disse o corretor. Parabéns. O casal da Califórnia apertou minha mão. Obrigado. Disse algo sobre se mudar na semana que vem. Semana que vem. Eles estariam morando na minha casa na semana que vem, e Julian estaria sem teto. Catherine me acompanhou até o carro. O sol estava forte demais. Tudo parecia surreal. Os compradores tomam posse na quarta-feira, disse ela. Julian tem até lá para retirar seus pertences. Providenciei uma viatura para estar presente durante a mudança, caso ele fique agressivo. Para onde ele irá? Não é problema seu. Ele estava certo. Não era. Mas eu não conseguia parar de pensar. Meu celular, ainda desligado, pesava na minha bolsa. Quantas ligações ele tinha feito? Quantas mensagens? Não ligue, aconselhou Catherine. Ainda não. Deixe-o entrar em pânico. Deixe-o entender o que perdeu. E a Melissa? E ela? Ele vai até ela. Eles vão dar um jeito. O sorriso de Catherine era cortante. Na verdade, sobre isso. Lembra que eu disse que tinha um amigo no gabinete do promotor? Sim. Fizemos um boletim de ocorrência esta manhã sobre o uso de drogas. Eles estão muito interessados. Aparentemente, sedar alguém sem o conhecimento da pessoa é crime. Quem diria? Sua voz transbordava sarcasmo. Ela será presa? Provavelmente não imediatamente, mas será investigado com certeza. E o empregador dela será notificado. Acredito que ela trabalhe para a empresa do Julian. Ela fez. Os departamentos de RH não gostam de funcionários que drogam pessoas. Problema de responsabilidade. Então ela vai perder o emprego. Provavelmente. E sem renda, sem referências. Bem, é difícil encontrar um apartamento nesta cidade. Brutal, completo, perfeito. Liguei meu celular às 19 horas, em segurança no meu quarto de hotel. Eu havia me hospedado em um lugar de internação prolongada perto do hospital. Temporário. Até eu descobrir o que aconteceria a seguir. 47 chamadas perdidas. 62 mensagens de texto. Não li tudo. Só o suficiente para sentir o gosto do pânico dele. Emma, por favor, precisamos conversar. Você não pode fazer isso. A casa também é minha. Eu me esforcei muito para isso. Dinheiro. Tempo.
Você está ficando louca. Me liga. Me liga. Por favor, eu te amo. Essa última me fez rir, um som áspero e amargo no silencioso quarto de hotel. Ele me amava. Ele me amava tanto que transou com outra mulher na minha cama. Ele me amava tanto que planejou roubar minha herança. Ele me amava tanto que me drogou. Apaguei todas as mensagens sem responder. Houve uma mensagem de voz. Quase não ouvi, mas ouvi. A voz dele estava embargada. Chorando. Eu nunca tinha ouvido Julian chorar. Emma, por favor. Eu sei que estraguei tudo. Eu sei. Mas podemos consertar isso. Não venda a casa. Por favor, não venda a casa. É a nossa casa. Nossa casa. Podemos resolver isso. Eu termino com a Melissa. Faça o que você quiser. Só, por favor, não faça isso. Tarde demais. Eu deletei. Na quarta-feira de manhã, fui até a casa uma última vez. Não entrei, eu não tinha mais as chaves. Mas fiquei sentado no meu carro, do outro lado da rua, observando. Um caminhão de mudança estava estacionado na entrada da garagem. O carro de polícia que Catherine havia arranjado estava estacionado ali perto. Julian surgiu, carregando caixas. Ele parecia horrível. Barba por fazer, roupas amassadas, olhos fundos. Bom. Melissa o ajudava. Ela parecia pior. Sem maquiagem, cabelo sujo, movendo-se como alguém em choque. Eles carregaram o caminhão em silêncio. Sem risadas agora. Sem toques casuais, apenas trabalho árduo e desesperado. Os novos donos chegaram ao meio-dia. O simpático casal da Califórnia, carregando amostras de tinta e fitas métricas. Julian os viu sua substituição acontecendo em tempo real. Ele deixou cair a caixa que carregava. Ela caiu na entrada da garagem e o conteúdo se espalhou. Pareciam pratos. Vários quebraram. Ele sentou-se no meio-fio e colocou a cabeça entre as mãos. Melissa estava em pé sobre ele, falando. Eu não conseguia ouvir as palavras, mas conseguia ler sua linguagem corporal. Frustração. Raiva. Então ela foi embora, entrou no carro e foi embora, deixando sentado ali, na calçada da casa que ele tentou roubar, sozinho. Não senti nada. Esperava triunfo, satisfação, alegria, mas só havia vazio. O policial se aproximou de Julian, disse algo. Julian assentiu, levantou-se e voltou a carregar o caminhão. Às 14 horas, estava tudo pronto. O caminhão partiu. O carro de Julian o seguiu. A casa. A casa da minha avó. Agora pertencia a outra pessoa. Chorei então, finalmente, não por Julian, mas pela perda do lugar que eu tanto amava. As memórias gravadas naquelas paredes. Mas eu fiz minha escolha e faria de novo. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. Sem contestação. Julian nem sequer contestou. Catherine estava certa sobre as evidências. Depois que ela vazou os vídeos para os sócios dele, a empresa de Julian pediu que ele se demitisse. Aparentemente, drogar e manipular sua esposa enquanto cometia adultério não era uma boa ideia para uma empresa de consultoria. Ele perdeu o emprego, a casa, a esposa, a reputação, o futuro. Melissa perdeu o emprego. Ela também foi acusada de agressão, uso de drogas. Fez um acordo judicial para liberdade condicional, mas a condenação a impediu de trabalhar em certas áreas. A última notícia que tive foi que ela havia se mudado de volta para sua cidade natal, em algum lugar em Ohio. Não sei para onde Julian foi. Não perguntei. Não me importei. Ele agora era problema de outra pessoa. 6 meses depois, me vi novamente no escritório de Catherine. Não por questões legais, dessa vez. Para um café. Nos tornamos amigas improváveis durante esse processo. Como você está? Ela perguntou. Melhor. Alguns dias bons, outros ruins. Às vezes sonho com a casa. Ando pelos cômodos. Aí acordo e lembro que ela se foi. Arrependimentos? Não. Sim. Não sei. Tomei um gole de café. Lamento ter que destruir algo que amo para impedi-lo de roubar, mas não me arrependo de tê-lo feito pagar. Isso é justo. Eu o vi, admiti. Semana passada no supermercado. Catherine se inclinou para a frente. E ele estava com uma aparência horrível. Perdeu peso. Envelheceu 10 anos. Ele também me viu. O que você fez? Passei por ele. Não disse uma palavra. Como você se sentiu? Pensei nisso. Pensei mesmo. Como um encerramento. Comprei um apartamento perto do hospital. Pequeno, moderno, nada parecido com a casa da minha avó. Sem histórias, sem fantasmas, só meus. Enchi-o com móveis novos, novas memórias. Comecei a namorar novamente. Nada sério, apenas um café aqui e ali. Lembrei-me de como era ser desejada sem um propósito. O dinheiro da venda da casa estava parado em investimentos, crescendo e esperando. Talvez eu comprasse outra casa algum dia. Recomeçasse.
Ou talvez não. Talvez eu tenha aprendido que se apegar muito às coisas significa que alguém pode usá-las contra você. Os móveis da minha avó foram saindo do armário, peça por peça. A cadeira de balanço, as colchas da louça, combinaram surpreendentemente bem com o novo espaço. Contextos diferentes, o mesmo amor. Um ano após a venda da casa, recebi uma carta encaminhada pelo escritório de Catherine. A letra de Julian estava no envelope. Quase joguei fora sem abrir, mas a curiosidade venceu. Emma, não espero que você responda. Não mereço seu tempo nem sua atenção, mas precisava escrever isso. Sinto muito. Sei que essas palavras não valem nada agora, mas são verdadeiras. Eu fui egoísta, cruel e estúpido. Me convenci de que merecia a casa, merecia Melissa, merecia mais do que tínhamos. Eu estava errado. Você me deu tudo. Seu amor, sua confiança, seu lar. E eu destruí tudo por alguém que nem me queria mais. Uma vez que eu não tinha mais nada a oferecer. Melissa me deixou 3 semanas depois que a casa foi vendida. Disse que não conseguiria ficar com alguém tão instável. Agora percebo que ela nunca me amou. Ela amava o que eu podia lhe dar. O estilo de vida, a casa, a segurança. Sem essas coisas eu não era nada para ela. Estou trabalhando em uma startup de tecnologia agora, iniciante, morando em um estúdio, recomeçando aos 43 anos. Ouvi dizer que você está indo bem. Fico feliz. Você merece ser feliz. Espero que um dia você possa me perdoar. Não por mim, mas por você. Para que você não carregue essa raiva para sempre. Eu te amei. Sei que você não acredita mais nisso, mas eu amava. Eu simplesmente me amei mais. Sinto muito por tudo, Julian. Li 2 vezes e depois coloquei no triturador. O perdão ainda não estava em minhas mãos. Talvez nunca. Mas eu não precisava perdoá-lo para seguir em frente. Eu só precisava deixar ir. 2 anos depois que tudo desmoronou, eu estava jantando com Catherine quando ela perguntou: você passa de carro pela casa? Às vezes, admiti. Os novos donos pintavam de azul claro. Minha avó odiaria, mas eles estão felizes lá. Parece que estão. Eles terminaram a restauração e postaram fotos online. Ficou lindo. Diferente, mas lindo. Como você se sente? Como se tivesse tido uma vida antes de mim e tivesse uma vida depois de mim. Eu era apenas um capítulo da sua história. Catherine ergueu o copo. Há novos capítulos. Bati a minha na dela. Para novos capítulos. O problema da vingança é que ela não te conserta. Não cura a ferida. Apenas cauteriza. Ela estanca o sangramento. A cura vem depois, lenta e dolorosamente, em pequenos incrementos. Fiz terapia, processei a traição, o gaslighting, a violação de ter sido drogada em minha própria casa. Aprendi que havia me perdido em algum lugar do casamento, me tornado menor, mais quieta, menos presente. Aprendi a ocupar espaço novamente. Aprendi que ser implacável não me tornava uma pessoa má. Me tornava uma sobrevivente. Aprendi que algumas coisas não podem ser salvas. Algumas traições são profundas demais. E aprendi que se afastar, mesmo de algo que você ama, às vezes é a atitude mais corajosa que você pode tomar. 3 anos depois, conheci alguém, um cirurgião de trauma chamado Alex. Nos conectamos por meio do humor negro e das histórias do pronto-socorro. Já foi casado? Perguntou Alex no nosso 5º encontro. Uma vez. Não terminou bem. Quer conversar sobre isso? Na verdade. Justo. Eu tenho minha própria bagagem. Nós namoramos por 1 ano antes de irmos morar juntos, no meu apartamento, no meu espaço. Só contei a história toda para o Alex depois de 18 meses juntos. Estávamos tomando vinho na varanda, assistindo ao pôr do sol, quando tudo começou a desabar. O caso, as drogas, a casa, a vingança. Alex ouviu sem interromper. Quando terminei, houve um longo silêncio. Isso é. Alex fez uma pausa. Isso é brutal pra caramba. Eu sei. Bom. Olhei para ele. Bom. Ele tentou roubar você, manipular você, abusar de você. Você se protegeu. Isso não é vingança, Emma. Isso é justiça. Nunca pensei nisso dessa forma. Justiça. Talvez fosse. 4 anos depois da venda da casa, passei por ela uma última vez. Os novos donos tinham sido gentis com ela. O jardim estava próspero. A tinta havia desbotado para um azul mais suave. Havia brinquedos de criança no quintal. Elas mencionaram o desejo de constituir família. Uma nova vida nos velhos ossos. Não me sentia mais triste. Não sentia mais raiva. Apenas neutro. Era um prédio. Tijolo, madeira e vidro. As memórias que eu tinha não viviam naquelas paredes. Elas viviam em mim, e eu poderia guardá-las para sempre. Fui embora e não olhei para trás. 5 anos depois de tudo ter desmoronado, recebi a notícia por meio de um conhecido em comum.
Julian estava noivo de alguém novo, alguém da idade apropriada, aparentemente gentil, que tinha seu próprio dinheiro e propriedades. Como você se sente em relação a isso? Perguntou meu terapeuta. Espero que ela verifique a escritura do imóvel antes do casamento. Nós dois rimos, mas, sinceramente, eu não senti nada. Nem ciúmes, nem raiva, nem satisfação. Julian era um estranho que me conheceu um dia. Nada mais. Eu tirei dele tudo o que importava: sua casa, seu emprego, sua reputação, seu futuro naquele relacionamento. E então segui em frente. Essa foi a verdadeira vingança, não a casa, não a humilhação pública, o fato de eu ter sobrevivido, prosperado e construído uma nova vida enquanto ele ainda estava tentando se recuperar da antiga. Às vezes, as pessoas me perguntam se me arrependo, se gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente, de ter sido menos severo, mais tolerante. Eu digo a eles: não. Você não pode manipular alguém para que ele te respeite. Não pode ser um pai gentil e educado para que ele mude. Não pode se incendiar para manter aquecido alguém que já está planejando te jogar no frio. Julian fez suas escolhas. Eu fiz as minhas. Ele escolheu a traição. Eu escolhi a sobrevivência. Ele escolheu o roubo. Eu escolhi a proteção. Ele a escolheu. Eu me escolhi. E é isso que não te contam sobre vingança. Não se trata de machucar a outra pessoa. Não mesmo. Trata-se de se recusar a ser uma vítima, de retomar o poder, de dizer: você não pode me destruir e lucrar com isso. Trata-se de traçar uma linha e defendê-la com tudo que você tem. Foi brutal? Sim. Eu me arrependo? Não. Porque toda vez que pago o aluguel do meu apartamento com o dinheiro da venda daquela casa, eu me lembro. Eu não o deixei vencer. Eu não o deixei tirar o que era meu. Eu não deixei a traição me destruir para sempre. Eu me curvei. Eu quebrei. Eu sangrei. Mas então eu me levantei. Queimei tudo e construí algo novo a partir das cinzas. E isso não é vingança. É ressurreição.